forte. Então nós sábios falaram, não pode, tem alguns costumes que nós fazemos justamente para lembrar o templo. Até tem alguns que, por exemplo, não escutar música, enfim, que hoje em dia a gente acaba liberando por uma questão que faz parte do serviço a Deus e que a gente é uma geração muito depressiva. Então, acabou liberando algumas questões, músicas que fazem parte do serviço a Deus e músicas que se a pessoa está depressiva, ela precisa, então serve também como cura, então seria permitido. Mas na realidade que existe uma certa proibição, enfim, da pessoa escutar instrumentos musicais depois que o templo sagrado foi destruído. Aumentaram a alegria de uma forma A proibição rabínica? É uma proibição rabínica que eles proibiram depois que o templo sagrado foi. Por isso, enfim, escutar músicas que não trariam para a pessoa nenhum benefício espiritual e nenhum benefício material. No sentido benefício material que ela vai estar depressiva, então talvez a música ajude nesse sentido. Então ela teria uma certa proibição, assim, nos livros claros teria uma certa proibição. Hoje em dia acabou liberando, mas é algo equívoco, assim, escutar músicas que realmente não tem benefício nem espiritual, nem material, se a gente pode falar, estaria incluso numa proibição rabínica da pessoa lá. Aí talvez tenha gente que vai falar que, enfim, hoje em dia, acho que a proibição seria somente, porque não diz, hoje em dia é CD, enfim, a proibição seria somente escutar música presencial. Pode até ter essa diferença, enfim, presencial, presencial, isso também faz diferença com relação até a escutar muita música de mulher, enfim. Se você pode quando não é presencial, né, quando não é ao vivo, enfim, é pelo rádio. Bom, talvez tenha alguma leniência com relação, então, mas pelo menos a ideia seria que tem que trazer alguma, que em geral, pelo menos presencial, com certeza que estaria dentro dessa proibição. Mas mesmo quando não é presencial, enfim, quando é só pelo enfim, CD, enfim, microfone, o que quer dizer, não presencial também seria, a princípio, proibido. Então, bom, é algo interessante que nós sabemos, eles mas não ouve, né? A gente não ouve, né? Não, mas assim... Mulher cantando... não há... Mas, assim, no CD mesmo, tô falando. A gente não ouve, a gente é mahmir, sem dúvida, a gente rigora para não ouvir. Mas se alguém te perguntar lá ricamente falando, eu posso ouvir? Eu gosto muito, enfim, de uma música da... Enfim, né? Cantoras, enfim, que não... Enfim. Que a gente não conhece. Não, eu posso. Não, vamos... Tem gente que é muito famoso, Selena Gomez, enfim. Ah, sim. É muito nova, né? Nem conheço... Não conheço nem o nome de uma música da Selena Gomez. Eu sei que ela era da Disney, né? Ela era da Disney, né? A Selena Gomez. Eu não sei, enfim, mas tem alguns nomes. Tem Camila Cabello também. Também, enfim, são nomes, enfim, ou qualquer pessoa. Não, então, assim, se laicamente alguém pergunta... Então, assim, se você não pode conhecer ela, na verdade, não deve conhecer, porque uma vez que você conhece, aí já te traz mais pensamentos negativos. A música. Não, a pessoa, na realidade. Será que isso agora tem que conhecer a pessoa em si, ou basta conhecer a pessoa quem é? Curioso isso. Não, acho que tem que conhecer a pessoa em si, quer dizer, conhecer, não acho, porque senão, acho. Esse aqui é para os lenienses, o Rav Ovadia, né? Rav Ovadia, enfim, ele traz isso, que aquele que a gente não deve fazer isso, porque de qualquer maneira a gente é rigoroso, tem que ter rigor. Mas aqueles que querem ser lenientes, então haveria essa ideia que se você não conhece ela... Se não conhece pessoalmente... Agora me pergunta se tem que ser pessoalmente ou não pode nem conhecer, eu acho que é pessoalmente. Existe a ideia de conhecer pessoalmente, isso traz talvez... Porque aí você vai associar... Exatamente, associar mais a algo negativo, a um pensamento negativo. Então, por isso, quando tem em relação a músicas, se você não conhece ela pessoalmente, e aí sim, então para esses leniências, e não é presencial, quer dizer, via rádio, teria essa leniência que você poderia escutar. Então, teria essa... Uma vez que a voz não é direta... Tem uma menina que canta rap. Oi? Tem uma menina que canta rap? Da comunidade. Então, aí, assim... Aí não pode, porque a gente conhece. Certo. Se você conhece, certo. Não pode, não, assim. Não, eu conheço. Tá bom. Se você conhece, não pode, sim, exatamente. Interessante que... Certo. Eu nem sabia que era rap, na verdade. Um amigo que me contou que era rap. Certo. Tá bom. Mas então tem a ver com isso, né? Tem. Porque, por exemplo, Selena Gomez eu não conheço, nunca vou conhecer. Certo. Tá bom, interessante. Mas ainda assim, tipo... Sim. Assim fica bem exemplificado, né? O raciocínio. Certo. Aí tem a verdade, tem mais um argumento, mas que ele não deve ser utilizado, quer dizer, somente em situações, enfim, quer dizer,
não nessa situação. Existe uma ideia que quando todo mundo costuma fazer, já está todo mundo acostumado a isso, então não teria mais tanto a ideia de pensamentos negativos. Que essa ideia de pensamentos negativos, quando na verdade é uma coisa nova, uma coisa que não é comum. Mas como é uma coisa que é comum, acaba não, como é muito comum, você já está acostumado com isso, não haveria tanto problema de pensamento negativo. E essa ideia é trazida com relação a algumas coisas, que teve uma mudança em relação a algumas questões, entre, enfim, a época do Talmud e a nossa época. Tem algumas questões que mudaram, que hoje a gente é muito mais leniente, e é trazido pelos sábios, né, enfim, que é trazido pelos legisladores, enfim, que é por causa que antigamente não era comum, então por isso era uma coisa que é incomum, nova, então era pensamentos negativos. Mas hoje em dia que a gente já está muito acostumado com certas situações, então não é mais algo que é comum e não teria mais essas proibições. Mas isso é trazido com relação a algumas coisas, onde isso daqui pode ser trazido, então a gente utiliza algumas coisas específicas, que isso daqui a gente pode utilizar esse conceito, e realmente é utilizado, mas não em tudo, isso não é para tudo. Então, no caso de voz feminina, a princípio não pode utilizar de uma maneira, falar, hoje em dia já é comum, então já poderia. Enfim, com relação a isso, já teria, não se utilizaria esse argumento. Ele é usado em relação a outras questões. Mas de qualquer forma, voltando para aquilo que a gente estava falando, enfim, que era a questão de estudo. Onde a gente estava? Estudo da criança. Mas aí por que a gente chegou nessa questão de rádio? Nós falamos da mãe que ensina a criança a Torá, certo? Isso, desde pequenininha. Certo. E aí a gente falou sobre não sei, acho que a gente foi tá bom, se perdendo no meio do raciocínio. Então, pelo menos aqui com relação a Rabi Yoshua ben Parahia, a gente está trazendo o que ele ensinava desde criança. Ele foi ensinado desde criança e isso teve uma vantagem. Sim, já me lembrei. Porque a gente já falou que Rabi Yoshua ben Parahia, ele, na verdade, ele foi os fariseus da época dele, queriam proibir várias coisas. Isso mesmo. Com relação a escutar música depois que o templo foi destruído. Perguntaram se você pode escutar música através, se essa proibição, não havia CD, era a princípio presencial. Será que hoje em dia, então, continua essa proibição de escutar música quando é CD, quando é virtual, né? No virtual, continua a proibição, ou será que a proibição é somente no presencial? Tudo bem, então. Mas de qualquer maneira, eles queriam falaram, então a gente não vai comer carne, porque não tem carne no Beit HaMikdash. Então a gente também não vai comer, já que não tem mais sacrifício no Beit HaMikdash. Eles falam, então a gente também não vai beber água, já que não é, né? Aí eles falam antes disso, a água é a última, né? Aí eles falam, então a gente não vai, enfim, beber vinho. Então falaram, tudo bem, então não vai beber vinho. Aí eles falaram, mas então o que vocês vão fazer? Não precisa de vinho, a gente pode beber outras coisas. A Bechó sempre estava tentando refutar, vamos chamar assim, a Bechó tentando refutar. Então, falaram, não vai dar, mas não, eles falavam, Efshar Bemaim, não vamos beber vinho, a gente pode ir com água, não vamos comer carne, pode ir, enfim, com pão. Só que eles, aí seguiu, né? Aí a Bechó falou, não, mas aí vocês têm que falar então em tudo. Porque também tinha pão no Beit HaMikdash, tem pão. E vocês vão conseguir sobreviver sem... Aí fala frutas primeiro. Dá para viver sem frutas, sem vinho, sem carne, sem frutas, ainda vai. Então, aí a Rabi Shua continuou. Vocês querem então, mas aí vocês não vão poder comer pão. Porque não tem pão, não tem agora mais a farinha, que é a farinha e o pão que era trazido no Beit HaMikdash. Aí eles falaram... não dá. Aí eles falaram, então a gente não vai não vão beber água, porque no Beit HaMikdash também tinha água que se trazia em Sukkot. Sukkot se trazia água, então não vão beber água. E aí, obviamente, que com isso ele então refutou o argumento dos fariseus, né? Refutou os argumentos dos fariseus de não beber vinho, de não comer carne, de não comer frutas, já que não tinha Beit HaMikdash, falou, enfim, se for assim não vai dar. Falou, se for assim, o público não vai conseguir, enfim, receber sobre si uma coisa dessa. Não é uma coisa que o ser humano que o povo de Deus ele vai conseguir aceitar. Então ele falou, aquilo que dá pra gente, então ele falou, aquilo que, sem dúvida, aquilo que foi decretado, depois que o Beit HaMikdash foi destruído, enfim, tem que decretar um certo luto, sem dúvida. E o povo recebeu, mas aquilo que
Então isso a gente sem dúvida tem que continuar, porque tem que ter luta sobre o Betamigdash. Mas aquilo que não dá para receber, enfim, aquilo que seria demais, vamos chamar assim, como aqui no caso, né, ficar sem beber água, enfim, ou beber vinho, enfim, isso não precisa se rigorar com relação a isso, não precisa ser extremista com relação a isso. Quer dizer, uma vez que a gente vê essa posição de Rabi Yeshua, que ele era, mas não tinha essa posição extrema, enfim, extremista, ele era mais cauteloso, mais calmo, e Rabi Eliezer Ben Hur, que nos era justo aquele que, na verdade, queria estudar a Torá, enfim, o Talmud conta uma história famosa, né? Enfim, que ele queria provar que a opinião dele estava certa. Para provar que a opinião dele estava certa, que os outros rabinos do Rabi Yeshua estavam discutindo com ele, ele falou, se eu estou certo, que caia esse muro. Que caia esse muro. E aí o muro caiu, começou a cair. Que queria provar que era ver. Aí os rabinos falaram para o muro, ei muro, se a gente está brigando, né, enfim, o que você tem a ver com a nossa discussão? Assim os outros rabinos falaram para um rabino, que fazia parte de Rabi Yeshua, o que você tem, se a gente está, enfim, se os Chachamim menatzchim et atzmam balachá, se os sábios da Torá estão brigando entre si na Alahá, vocês não têm nada a ver. Não entra nessa briga, não compra, que vocês estão entrando nisso? Aí o muro parou no meio. Então o muro caiu metade em respeito a Rabi Eliezer, ele ficou parado em respeito dos Rahamim que estavam discutindo. Aí ele fez outras, ele falou, se eu estou errado, enfim, que venha um vento, água, aí começou, quer dizer, uma forma, na verdade, de mostrar uma Torá, quer dizer, muito intensa, vamos chamar assim, que quebra a natureza, que um pouco vai, né, que quebra a natureza, além da natureza, além daquilo que a pessoa sai de si, a pessoa sai da sua natureza, que é algo muito bonito, sem dúvida, mas que, e justamente isso, talvez porque a formação dele foi outra, então quando ele vê a Torá, ele vê aquilo lá é algo muito especial, algo que a pessoa tem, algo que a pessoa vê a grandeza. E isso a pessoa, ela mexeu, talvez por ele ser já estar acostumado, talvez acabe faltando nessa intensidade, mas por outro lado, ele talvez consiga trazer mais a Torá para o nosso mundo, vamos chamar assim. A vantagem de Rabi Yeshua é justamente que ele não precisa sair, enquanto que Rabi Eliezer, uma vez que a formação dele foi diferente, ele precisa sair do eu dele para poder se conectar, ele precisa sair da formação dele, da natureza dele para se conectar com a Torá. A vantagem do Rabi Yeshua não, ele tem o mundo dele, que é da natureza comum, ele consegue trazer a Torá dentro disso. Então o Rabi Yeshua não teria a vantagem de que o nível é mais elevado, vamos chamar assim, e o Rabi Eliezer é mais intenso. Só que a vantagem de Rabi Yeshua é que a desvantagem seria de Rabi Eliezer, que ele não permanece no mundo comum, no mundo normal, vamos chamar assim. Ele sai do que a gente vai chamar assim do comum. Ele sai do que é o nosso estado comum. Natural, né? O estado tranquilo, vamos chamar assim. Uhum. Então, e Rabi Yeshua não. Ele consegue dentro do estado tranquilo dele, vamos chamar assim, trazer a Torá. A Torá está tão dentro dele, está tão dentro da vida dele, que ele na verdade conseguiu trazer a Torá para dentro, sempre para dentro da vida dele particular, a ponto que ele não tem essa necessidade, enfim, de sair disso, vamos chamar assim. Ele não sei, não, a Torá está dentro da vida dele, por isso é algo comum, é algo que na verdade já faz parte dele, por estar tanto dentro dele. Eu vou até trazer um exemplo, mas não sei se é um exemplo contrário, mas existe uma ideia, por exemplo, que se diz que os sábios racídicos eles estavam discutindo, se falava muito sobre a ideia de prazeres mundanos, Então se perguntava quem é negativo ter prazer mundano, enfim. E aí começou uma certa discussão, porque eles estavam estranhando um fato que eles estavam observando. Estavam observando um fato do ser humano, que para eles estava parecendo estranho. Quer dizer, o que eu vou mencionar agora é um comportamento, algo interessante, que estava parecendo estranho aos olhos deles. O que é que com relação ao comportamento do ser humano? A questão era, eles falaram o seguinte: tem duas pessoas, uma que está esfomeado, vamos chamar assim, e outro que para ele já tem, come direto, come tranquilo. E aí você dá um prato na frente deles, para os dois. Então, aquele pessoa que está com fome, esfomeado, enfim, que é pobre, fala assim, necessitado, que não tem isso comum, vamos chamar assim, se der uma boa comida para ele,
ele vai lá comer direto, né, vai pular na comida, vai comer com um prazer, enfim, gigante, muito gigante, intenso. Ela vai. Enquanto o outro, que é o rico, enfim, que é a pessoa que está, ele não come tranquilo, vai lá um garfo e se delicia, come um garfo, come devagar, vai lá, come um garfo, se delicia. Eu estava com dúvida, quem é o que está tendo mais prazer, por assim dizer? Quem é o que está tendo mais prazer? Aquele que está esfomeado, necessitado, que está comendo aquela comida nova para ele, vamos chamar assim, está comendo essa comida apetitosa, enfim, agora, e está comendo com tudo, com sobreintensidade, ou aquele que é o rico, que na verdade já, que por um lado está acostumado, mas agora ele está se deliciando, comendo devagar. Quem que está tendo mais prazer? Quem está tendo mais... E só para mudar, isso é um outro exemplo, enfim, eles trouxeram o seguinte, você vê, agora sim com relação à questão, com a relação, que aí vai, mas, com relação a, agora tem, porque tem com relação à comida, e tem com relação a questões que, aqui no caso, que é sexual, porque com essas duas coisas nossos sábios santificaram, Hashem nos santificou, a Torá nos santificou tanto com a comida. Assim Maimônides escreve. Maimônides, enfim, no começo do seu livro, né, enfim, no começo do seu livro, Hashem santificou o povo judeu com esses dois. Por isso ele chama o livro dele, que trata sobre comida e questões sexuais, ele chama de Kedushá, santidade. Santidade porque nessas duas coisas Hashem santificou o povo judeu. Nós fomos santificados. O que é interessante? O que é interessante é que aí eles fizeram a seguinte pergunta. Uma pessoa, a gente vê que uma pessoa que ela, enfim, que ela é, né, ela já faz bastante, enfim, ela tem bastante relação, enfim, ela já tem bastante relação, ela já tá dentro disso. Quando essa pessoa que ela tá muito dentro dessa questão sexual, vamos chamar assim, quando ela vê uma mulher, enfim, quando ela vê ela não se empolga tanto. Ela não se empolga quando ela vê já é algo mais, enfim, ela já a princípio não se empolga, não tem tanta empolgação. Enquanto que quando é uma pessoa que ela não está acostumado com isso, enfim, que ela não tá dentro disso, que não tem o costume de fazer isso, enfim, então ela vê alguma coisa e isso já empolga ela, isso já faz com que ela esteja muito empolgada, enfim, isso já tira ela, já traz um sentimento muito forte para ela. Então aquele que está dentro daquilo, enfim, que é uma pessoa que tem leviandade, enfim, o que for, luxúria, como a gente for chamar, então ele acaba, na verdade, justo ele está muito dentro daquilo, e quando passa, então, enfim, alguma coisa, isso não incita tanto ele, não traz para ele algum sentimento, ele já está acostumado com isso, enquanto que o outro acaba incitando, ele acaba tendo uma empolgação. Então eles falaram, como pode ser? Porque eles falaram, será que então o que a gente... E eles não queriam ter essa empolgação, não queriam ter esse prazer. Então eles falaram, não queriam ter, né? Mas eles estavam estranhando, porque justo por eles não terem, isso estava trazendo, na verdade, para eles, enfim, eles estavam estranhando. Isso estava trazendo uma empolgação maior quando eles viam uma coisa dessas, ou quando eles viam com relação à comida. Então eles falaram, será que... O que a gente tem que fazer para não ter tava? O que a gente tem que fazer para não sentir esse desejo? Será que a gente tem que fazer muito disso até a gente, enfim, se acostumar e não ter mais tanto desejo? Enfim, eles estavam vendo que alguém que faz muito daquilo, que já está muito acostumado, o rico, enfim, que está muito acostumado com aquela comida, ou a pessoa que está muito acostumada com a questão, enfim, sexual, então, e aí justo por isso ele acaba sendo acostumado e não ficando tão empolgado, não tendo tanto prazer. Eles falaram, será que a solução é eu fazer muito disso daqui, né? Deus, porque no primeiro ele consegue saborear mais a comida e no segundo ele consegue ser mais seleto. Tá bom, exatamente, né? Certo. Porque ele exatamente. já está experimentado. Exatamente. Mas aí certo. Mas eles questionaram, será que essa pessoa está tendo, então ela tem menos prazer? Será que eles têm então, eu acho que não, né? Porque será que eles ficaram angustiados por pensar que não, né? Porque quem saboreia a comida porque é rico e consegue saborear, ele está tendo prazer saboreando porque certo. Já sabe saborear e tem bastante à disposição. Certo. E quem tem contato carnal com várias mulheres, se escolhe uma para si, então ele escolheu
bem escolhida, entre aspas, né? Porque ele é uma pessoa experimentada naquilo. Então isso eu acho que incomodou no raciocínio, porque eles não queriam pensar dessa forma, eles queriam pensar o contrário, né? Tipo, não, eu não vou fazer um monte de vezes o erro ou me entregar a isso para poder ter o nível de experimentação e fazer com pureza. Acho que é isso, né? Essa aqui é a Certo, questão, certo, né? certo. Agora, qual que é a Mas ele está, resposta? sim, mas só para falar, é que na verdade a verdade é que tem duas, eu vou falar, os dois pontos são corretos na realidade, os dois pontos estão trazidos, porque eu na verdade acabei de falar, existe essa ideia que a gente falou que os livros trazem que por um lado você não deve você deve se afastar, mas não colocar isso, sabe, como algo Um tabu. E porque justamente quando você faz tanta... Aí justamente surge, na verdade, essa vontade. Sim. Aí surge essa curiosidade. Então os livros sim trazem. Tem um livro chamado o Derech Mitzvotecha, né? Derech Mitzvotecha, ele traz essa ideia que justamente de não... Que justamente quando a pessoa já está mais acostumada, vamos chamar assim, que ela, aí justamente ela fica mais... Não é nada... Traz uma... Tem um bom... quando você afasta muito, talvez aqui algo que pode trazer algo negativo. E quando você não faz esse away, fala assim, então isso pode ser sim algo positivo, que a pessoa então não fica tão curiosa, enfim, não fica com essa tanta vontade. Que justo na verdade por você afastar tanto, justo para você na verdade negar tanto, que na verdade pode acabar criando uma... Então existe essa ideia realmente, mas aí justamente depende no que, vamos falar assim. Tem coisas que dá pra gente permitir nisso daqui. Essa ideia até com relação, enfim, a conversa com mulheres, enfim, contato com... Então, que isso, na verdade, seria positivo, talvez não negar tanto, não afastar tanto, porque você se afastar vai ficar uma coisa